Porque não adianta apenas eu ouvir a palavra e saio da porta da fora para a igreja e faço o contrário da palavra. E depois eu quero que Deus me honre, que Deus me abençoe, que Deus me prospere. Vai acontecer isso? Não. E a pessoa fica, mas eu dou voto, mas eu sou dizimista, mas eu sou ofertante. Só que Deus está dizendo nessa noite, olha a tua conduta. Ah, bispa, mas sabe o que? Eu já não suporto mais ela, eu não gosto dele, esse casamento já está afundado, esse casamento não tem mais jeito. Você orou antes de casar? Geralmente quando a pessoa chega na minha mesa para dizer eu quero o divórcio, eu pergunto, orou antes de casar? Não. Não. E aí geralmente daí a pessoa quer desistir, não quer mais, sem orar novamente. Porque se tem algo que nós precisamos entender, é como Deus nos vê. Se Deus me vê como um filho bom, como um filho obediente, como um filho fiel, Ele não vai ter problema nenhum em dar o que você precisa e muito além do que você necessita. Ele não tem problema. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão. Se o seu filho for um filho bom, seu filho for amável, seu filho for educado, seu filho te der orgulho, seu filho for uma bênção, e ele precisar de um tênis, você não vai dar? E seu filho continua do mesmo jeito e ele cresce, ele é um filho que te trata bem, ele é um filho que corre junto com você. Você olha para aquele filho e não é só um filho, ele é um parceiro seu, ele é um amigo, ele te ajuda, ele está do seu lado. Se precisar, não mãe, estamos junto, não pai, estamos junto. Às vezes, igual eu sou com missionário, quantas vezes eu não tinha carro quitado, tive que vender e falar, tá aqui pai, ó, para quitar tal obra da igreja, tá aqui pai, para quitar tal dívida da igreja. Não filha, mas você pagou. Falei, não tem problema, tá do Senhor, eu sei que o Senhor está precisando. É um filho que você vê que não existe limites também para aquele filho fazer o que agrada ao pai. E quando esse filho precisar da ajuda do pai, algum pai e alguma mãe consegue dizer não para esse filho? Não. Deus é da mesma forma. Quando Deus olha do céu à terra e fala, eu sei que se eu der qualquer coisa para ele, para ela, e eu pedir, ele vai estar disposto a fazer. Eu pedi para ele me obedecer, ele vai obedecer, vai doer, vai sangrar, ele vai chorar, mas ele vai fazer. Então Deus sente prazer em nos abençoar. Quem está entendendo isso? Mas agora Deus chega para o filho, vamos voltar para nós, não vamos nem para Deus. Você chega para o filho e fala, filho, não faz isso. Um exemplo bobo, filho, se você comprar esse carro vai te dar um prejuízo tão grande. Não compre esse carro, filho. Você não tem ainda condições, você pode um dia ter condições, mas ainda você não tem condições. Aí o filho vira para o pai e para a mãe e fala, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, eu sou maior de idade. Morando dentro da casa, né? Mas tá bom. A vida é minha, eu faço o que eu quiser, eu sou maior de idade, eu vou fazer a dívida que eu quero. Aí faz a dívida. Aí não consegue pagar. O pai vai querer ajudar? Você ajudaria? Eu não ajudaria. Você sabe quem falou que ajudaria é muito bonzinho, viu? Eu não ajudaria. Eu não ajudaria porque eu falei, eu não te avisei que deu errado. Eu não te avisei que não era para fazer. Você fez. Sabe o que eu faria agora? Vende o carro se não aguenta pagar. E pega um que eu te falei para pegar. Quem está entendendo? Deus é mais ou menos mais pro naipe da bispa, filha. Filho, só você vê a Bíblia. Você vai ter que voltar. Porque, como assim, bispa? Só você lê em Apocalipse, quando ele diz para Laodiceia, volta-te de onde caístes, arrepende-te e começa de novo. O que eu faria com o filho? Volta, vende o carro, que eu não vou ajudar a pagar esse, pega um que você consegue pagar, se acontecer alguma coisa eu te ajudo. Aí ajuda. Quem está entendendo? Deus é assim também. Não acha que você vai fazendo o que te dá na telha e quando as coisas dão ruim, Deus me ajuda. Só eu te falei para não fazer. Eu te avisei que não era para entrar nesse emprego. Eu te avisei que não era para comprar essa casa. Eu te avisei que não era para fazer isso. Te avisei que não era para entrar nessa sociedade. Entrou, agora resolve. Quem está entendendo isso? Só que nós vemos que esse caso aqui, apesar daquele profeta, porque era um profeta também, apesar daquele profeta não ter essa instrução,
ele tinha muitas qualidades. Quem está entendendo isso? Porque isso eu estou te dando um exemplo aqui, queridos, mas eu não estou dando um exemplo de um único erro. Quem está me entendendo? Não generaliza. Ah, quer dizer que se o Arthur errar uma vez, a Bíblia vai fazer isso? Não. Amados, nenhum filho para tirar o pai ou a mãe do sério erra só uma vez. Verdade ou não é, igreja? Agora imagina Deus que a misericórdia dele se renova cada manhã. Eu só dei um exemplo muito alto, mas vem vindo, vem vindo. Esse profeta, esse homem de Deus, ele teve um erro. E eu vendo também a palavra de Deus e conhecendo a misericórdia dele, Deus nunca nos condena por um erro. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele é misericordioso. A Bíblia diz que ele nos dá tempo para nos arrependermos do erro. Não é eu pequei hoje, amanhã Deus vai chegar com chicote. Não, não. Calma, ela errou. Deixa eu ver se vai dar tempo dela se arrepender. Deixa eu dar tempo para o remorso bater. Deixa eu dar tempo para ele mudar de ideia. Deixa eu dar tempo para ela pedir minha misericórdia. Deixa eu dar tempo para ele poder mudar nessa atitude. E se nós não mudamos, aí vem a consequência dos nossos erros. Aquele profeta, ele teve uma falha. Só que olha o tanto de qualidade que aquele profeta tinha. Aqui no versículo 1, a mulher dele diz: meu marido, teu servo. Primeiro, ele se sujeitava a Eliseu. Ele servia a Eliseu. Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Eu aprendo, como nós podemos ver lá em Provérbios, que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quando eu temo ao Senhor, eu sei o quanto Ele é grande. Entendo que uma coisa, queridos, temer é diferente de você tremer, de você ter medo. Quando você tem um temor, você tem um respeito. Não é, eu vou fazer isso por causa daquilo. Não, isso não é medo. Temor é, não, eu não vou fazer isso porque vai entristecer o Espírito Santo. E Ele já é tão bom para mim, Ele já cuida tanto de mim. Então eu prefiro entristecer a minha carne do que ao Espírito. Eu prefiro entristecer a Maiara, que vai ficar chateada comigo, do que eu entristecer o Espírito Santo. Eu prefiro entristecer o meu pai, minha mãe, do que entristecer ao Espírito Santo. Isso eu estou tendo temor. O temor ao Senhor. Aquele profeta, ele tinha temor diante do Senhor. E diz ela então: e veio os credores levar os meus 2 filhos para serem servos. Porque é algo que acontecia entre os judeus, que está lá em Deuteronômio, que diz que quando algum dos seus irmãos te dever e não puder pagar, você poderia pegar os filhos deles como servo, não como escravo, mas você trataria como servo. E após 7 anos, no período do jubileu, aqueles servos seriam libertos. Quem está entendendo isso? Então, ou seja, iriam os 2 filhos daquela mulher que tinha acabado de perder o marido para ficar longe dela por quantos anos no mínimo, igreja? 7 anos. Depois ela teria eles de volta. Mas já é difícil a perca de um ente querido. Imagina ela passar o período do luto sem os filhos. Perder o marido e ainda não vai ter os filhos, porque sabe que os seus filhos vão trabalhar como servos. E algo que me chama muita atenção, e eu quero que você entenda aqui, é que ela chega diante do profeta com um problema. Quem consegue perceber isso comigo? Se você não consegue, eu vou ler aqui para você ver. E uma mulher das mulheres dos filhos de profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Ela chegou com o problema e jogou diante de Eliseu. E o que me chama a atenção foi a atitude de Eliseu. Ele olha para ela e diz: o que
que te hei de eu fazer? O que você quer que eu faça? Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando nós passamos por um problema, nós precisamos pensar, ao invés de ficar lamentando pelo problema, como ela estava lamentando, ao invés de ficar mergulhado no problema, ai, meu marido morreu, os credores querem levar meus filhos como servos, como vai ser a minha vida, o que eu vou fazer, tem essa dívida, como será que vai ser, será que eu vou conseguir vencer, será que meu filho vai sair das drogas, será que meu casamento vai ser restaurado, será que a minha empresa vai dar certo? Ao invés de eu ficar mergulhada no problema, eu devo parar e pensar: como eu resolvo esse problema? Quando você está diante de um problema, diga assim comigo: como? Diga com mais autoridade, diga: como eu resolvo esse problema? Chegou um problema diante de você, o que você vai fazer? Vocês acabaram de dizer. Chegou o problema diante de você, qualquer problema, o que você vai pensar? Como eu resolvo esse problema? Nós estamos ainda na tramitação da escritura da igreja. Na semana passada eu mandei uma mensagem para o tabelião. Ele falou: Letícia, vem cá que a gente precisa conversar. Quando ele chegou, ele falou: está acontecendo isso, tem esse problema. Ele me deu o problema. Eu virei para ele e falei: como eu resolvo? Eu não peguei os documentos e saí de lá e falei: meu Deus, e agora? Eu virei para ele e falei: como eu resolvo? Me fala como. Ele falou: então, não tem muita coisa a fazer. Eu falei: não, tem que ter alguma saída. Se eu tenho esse problema, eu preciso da ajuda de vocês para ter uma saída. Aí o rapaz falou assim: deixa eu chamar o tabelião-chefe. Foi lá e chamou o tabelião-chefe. Eu falei, expliquei toda a situação para ele. Falei: eu preciso saber como eu resolvo isso. Como eu resolvo? Falou: você vai ter que ir na prefeitura, lá na prefeitura você vai ter que fazer isso, vai ter que tirar tal certidão, vai ter que emitir tal documento, vai ter que emitir tal laudo, vai ter que emitir. Falei: calma aí que eu vou anotar. É isso, quando eu voltar com todos esses documentos, está tudo certo? Tá. Fui na prefeitura e comecei o trâmite. Quem está entendendo? Ao invés de entrar em desespero: ai meu Deus do céu, mas um problema. Aí tem gente que chega o problema diante dela, ela nem pergunta como resolve, ela já pega o problema, já sai: ai meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer da vida? E agora como é que vai ser? Não, tem o problema diante de você, como eu resolvo? Porque aquela mulher chegou diante do profeta sabendo o que ela queria? Não, ela só chegou falando do problema. Aprenda uma coisa com Deus: para Deus resolver o teu problema, você tem que saber o que você quer. O seu problema Deus já conhece, o seu problema Deus já sabe. Agora Ele quer saber o que você quer que eu faça na tua vida. Foi a mesma coisa que Jesus fez com aquele cego. Quando aquele cego rompe a multidão e chega diante dele, Jesus já sabia que ele tinha um problema, Jesus já sabia a dificuldade dele, mas Jesus pergunta: o que tu queres que eu faça? Nessa noite Deus está dizendo: eu já conheço o teu problema, eu já sei o que está tirando a tua noite de sono, eu já sei o que tem tirado a tua paz, mas dentro da minha escritura, o que você quer que eu faça, que eu farei pela tua vida. Mas é necessário que você saiba o que você quer de Deus. É necessário que você saiba, quando chega um problema diante de você, o que você tem que saber, igreja? Você pode até chorar, você pode até ficar triste, você pode até se abater, que é normal do ser humano. Só que você não pode parar por causa disso. E aí você pensa: como eu posso resolver esse problema? Como eu posso resolver? Como eu posso mudar essa história? Porque foi isso que ele perguntou para ela: o que te hei eu de fazer, mulher? O que eu tenho para fazer com você, mulher? E ele pergunta: declara-me, o que tens na tua casa? Porque sabe uma coisa que você vai perceber aqui comigo? Que Deus sempre exige a nossa parte. Você já reparou que Deus tem poder para fazer tudo? Quem já reparou? Só que a tua parte Deus não faz. Você já percebeu isso?
Que Deus, Ele gosta de trabalhar comigo e com você sempre em parceria. Faz a tua parte. Não foi o que Ele falou para Josué? Levanta-te, esforça-te e tente bom ânimo, que como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Faz a tua parte, que eu vou estar com você. E Deus está dizendo nessa noite: muda onde você tem que mudar. Tem pessoas que ficam: ai Deus, o meu chefe me persegue, meu chefe não gosta de mim, meu Deus, o meu chefe me odeia. Mas você pega a folha de ponto do camarada, tem tolerância de 10 minutos. A tolerância é para usar todos os dias? A pessoa usa todo santo dia. Tem reunião com o chefe e a pessoa fica com aquela cara de nojo. O chefe está falando isso porque não vai acontecer isso, a pessoa. E aí depois fala: o chefe não gosta de mim. Ele me persegue, bispo, gerente me persegue. Você já viu algum chefe perseguir alguém sem motivo? Eu nunca vi. Eu já vi a pessoa não reconhecer que deu motivo. Quem está entendendo isso? Quem está de fora vê que a pessoa está dando motivo, mas ela não percebe. Tem a tolerância, por que eu não posso usar a tolerância? O filho do autismo, a tolerância é para usar de vez em nunca. Um ônibus atrasou, aconteceu alguma coisa. Não, a pessoa põe a tolerância como se fosse o horário dela. Quem está entendendo isso? Ai, mas a reunião estava muito chata. Você precisa bocejar tão alto, você não sabe disfarçar? Você não sabe levantar e falar: posso ir no banheiro, que eu tô apertado? Lá, joga uma água no rosto, depois volta, senta. Quem está entendendo isso? Nós precisamos olhar primeiro as nossas atitudes. O meu marido tem que mudar. Queridos, estou para a honra e glória do Senhor, casada há 11 anos, Deus queira que fique muito mais. Só que eu já passei por uma situação no meu casamento em que eu dobrei o joelho no chão e falei: Deus, eu vou me separar. Eu já passei por essa situação. Falei: Deus, eu vou me separar. Porque o pastor Denis é isso. Com Deus eu não falei pastor Denis, não, falei Denis. Porque o Denis é isso, o Denis é aquilo, o Denis não faz isso, o Denis faz aquilo, o outro Denis... Comecei a colocar todos os defeitos do Denis diante do Senhor. Quem está entendendo? Porque eu era a esposa perfeita. Onde ele iria achar outra mulher como eu? Uma mulher de Deus, uma mulher fiel, uma mulher que se dedica. Era como eu me via. Quem está entendendo isso? Não. Eu sou o epitáfio da perfeição, queridos. Meu Deus. A destra de Deus Pai tem Jesus. A destra de Jesus estava a bispa Letícia ali do lado. No casamento, uma mulher perfeita. Era como eu me via. Quem está entendendo isso? Aí eu dobrei o joelho no chão revoltada. Por que ele não faz? Meu marido é isso. Só que no final das minhas orações, eu sempre tenho o hábito de dizer: mas se o erro estiver em mim, me muda. Mas eu pedi isso, mas da boca para fora, porque por dentro eu tinha certeza que o erro não estava em mim. Eu tinha certeza. Só que o bom é que Deus, Ele sabe o que cada um precisa. Deus chega em mim e começa a tocar em lugares certos na área da minha vida. Quem está entendendo isso? Deus começa, depois eu lembro que depois dessa oração Deus começou a me direcionar para algumas coisas. Eu comecei a fazer e eu comecei a ver quão péssima esposa eu era, quão horrível eu era. Eu falava: gente, quem está à destra de Deus Pai, no Senhor não, é o pastor Denis. Porque quando eu comecei a analisar as minhas atitudes com ele, falei: gente, esse homem é um santo. Algumas pessoas, alguns dos meus amigos até falavam: Letícia, o Denis é um santo. Falava: cala a boca que eu não pedi tua opinião. Era mais ou menos assim, não pedi tua opinião. Só que quando eu orei a Deus, colocando diante dele todos os defeitos dele, pedi para Deus mudar ele, mas se o erro tivesse em mim, mudasse em mim. Deus começou a mudar quem? Em mim. O problema não estava nele, o problema estava em mim. É a mesma coisa. O chefe não gosta de mim. Muda a sua atitude. Haja você como um funcionário que você desejaria ter se você fosse chefe. Eu comecei a mudar as minhas atitudes. Quando Deus falou para mim: muda tal atitude, eu falei: eu vou mudar, não vai ter efeito nenhum.
Tenho certeza, porque eu vou mudar só porque o Senhor está falando, mas não vai ter efeito nenhum. Irmãos, em 2 semanas a coisa já começou a mudar. Quem está entendendo isso? Falei, mas foi só uma atitude que eu mudei, então não era tanto defeito, né? Aí depois o Espírito Santo falou, muda outra, muda outra, muda outra, muda outra, e foi mudando. E até hoje ele tem mudado. Até hoje tem coisas que muitas vezes eu falo e o Espírito Santo fala assim, ei, volta, pede desculpa. Aí ninguém gosta de pedir desculpa. Alguém aqui gosta de pedir desculpa? Alguém gosta, igreja? O Espírito Santo fala, vai pedir desculpa. Pode ser só para o Senhor, não. Tem que ser para Ele. Vai lá para Ele. Amor, me perdoa por isso. Falei assim, não foi essa a intenção. Quem está entendendo isso? Nós precisamos tirar de dentro do nosso coração o pedestal do eu sou. Se você falhou com o teu esposo, se você falhou com a tua esposa, se você falhou com o teu filho, não é feio chegar e dizer, filho, eu errei, filha, me perdoa. Você está ensinando o seu filho a reconhecer que ele também pode errar e que o pai e a mãe não é perfeito. O pai e a mãe também erra. Quando você começa a viver assim, você começa a dar lugar para o Espírito Santo poder controlar a tua vida. Quem está entendendo isso? Quando eu parei para olhar as atitudes que eu tinha com o pastor Denis, eu falei, Jesus amado, meu marido é muito guerreiro e nem eu imaginava. E depois fui mudando, fui mudando. Só que eu entendi que o erro estava em mim. E eu pedi para Deus mudar. Porque se eu tivesse continuado acusando ele, é muito mais fácil, querido, acusar. É muito mais fácil dizer, ai, eu discuti com a Maiara, mas a culpa foi da Maiara, porque a Maiara fez isso. É muito mais fácil. Não, eu discuti com a Maiara porque eu não tive autocontrole sobre as minhas emoções, porque eu poderia ter virado para ela e dito, Maiara, eu não estou bem. Então eu não vou falar com você desse assunto agora. A gente pode conversar depois, senão a gente vai brigar? Poderia sim ou não, igreja? Poderia, foi uma escolha minha. Ah, não, mas eu discuti porque ela reclamou. Eu discuti porque ela errou. Eu discuti porque ela fez. Não, você discutiu porque você quis. Você poderia ter saído da situação. Ah, mas se eu saísse da situação, eu ia sair por baixo. Eu ia ser humilhado. Eu ia sair como errado. Não, você sairia como humilde, porque a humildade precede a honra. Para de dizer que seu casamento deu errado e a culpa foi do esposo e a culpa foi da esposa. Não, não, querido, a palavra de hoje está vindo. A culpa foi tua, que não orou da forma correta. Porque ninguém, quando chega diante de Deus e ora e pede da forma correta, ele deixa em vão. A culpa foi tua, porque ele te avisou antes de casar e mesmo assim você insistiu, você quis ir. A culpa foi tua, porque no meio do casamento, para casar lutou tanto, mas no meio do casamento que precisava lutar, ah não, não quero mais, eu tenho mais forças. Eu e você precisamos aprender a parar de julgar os outros e dizer, ai, deu errado porque o meu esposo não me apoia, deu errado por culpa do meu filho. Não, não. Tem pessoas que colocam os erros dela no filho. Ai, hoje eu estou nessa vida porque a minha vida inteira eu me dediquei aos filhos. Dedicou porque quis. Dedicou porque quis. Alguém mandou falar, olha, anula a tua vida para cuidar dos teus filhos? Não, o tanto de mãe que põe na creche, o tanto de mãe que educa, que paga alguém para ajudar. Só que daí a pessoa quer colocar a culpa no outro. Quem está entendendo? Porque colocar a culpa no outro é mais fácil. Só que aprenda uma coisa, enquanto você colocar a culpa no outro, Deus não entra na tua vida para mudar. Agora, quando você reconhece os seus erros, quando você reconhece as suas falhas, eu errei nisso. E em muitas coisas, talvez, Deus, que eu nem veja. Eu preciso da tua ajuda. É muito fácil para um filho chegar e falar para o pai, falar assim, eu estou nessa vida por culpa do meu pai não me deu amor, meu pai não me deu carinho, meu pai não me apoia, minha mãe não me apoia. Querido, eu conheço um monte de história, um monte de case de sucesso, onde nem pai e mãe teve. E aí você vem me dizer que a sua vida está ruim por culpa da tua mãe, do teu pai? Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que está bem próxima de você, que é um padrão que você pode seguir, que deu certo e não teve pai e mãe. Chama missionário Elias Ferreira. A mãe dele morreu com um câncer na barriga quando ele tinha 4 anos de idade.
Ele teve uma escadinha, ele era o penúltimo irmão, tinha um mais novo ainda que ele. A mãe dele morreu, sabe o que o pai fez? Foi embora, largou 7 filhos, escadinha. Ele não teve pai, não teve mãe, criado pelo avô, pela avó, debaixo de uma linha dura. E hoje prega a palavra para quem quiser ouvir. Hoje nenhum dos meus tios estão fora do caminho do Senhor. Nenhuma das minhas tias. Sempre tem aquele meio lá, meio cá, mas que roda, mas volta para a igreja. Roda, mas volta para a igreja. Não importa, mas volta. Ah, fulano de tal desviou 6 meses, está de novo na igreja. Voltou, desvia 6 meses, mas volta 6 meses. Sempre tem um. Mas todos estão firmados na palavra de... Foi criado sem pai, sem mãe. Os 7. Nenhum virou marginal para honra e glória do Senhor. Nenhum virou bandido para honra e glória do Senhor. Nenhuma das mulheres virou meretriz para honra e glória do Senhor. Quem está entendendo isso? O missionário tinha tudo para se fazer de coitadinho. Ai, irmãos, minha vida foi tão difícil. Eu fui criado sem pai, sem mãe, abandonado, dormia num chão fininho. Não que ele não conte, ele conta essa história, tanto que eu sei todas as histórias de tanto ele contar. Quem era da época dele sabe que ele contava, né, Pri? A Pri tá ali. A gente conhece essa história de longas datas. Ele conta, só que ele não conta como coitadinho. Ele conta o que Deus fez na vida dele. E aí você vê a pessoa com pai, com mãe, a mãe se matando para dar do bom e do melhor, e ainda reclama, não faz o suficiente, não dá o suficiente. Precisamos aprender a agradecer só pelo fato de termos quem temos na nossa vida. Porque quando você começa a agradecer pelo pouco, Deus começa a te dar muito mais. Quando você começa a entender, tá bom, eu tô com esse problema, mas bispa, minha mãe me expulsou de casa, bispa, minha mãe fez isso comigo, bispa, meu pai falou que eu nunca ia ser ninguém na vida, bispa, quando eu fui sair de casa, meu pai virou e me amaldiçoou. E aí eu te pergunto, de que forma você pode resolver isso? De que forma eu posso resolver isso? Orando e apresentando diante do Senhor. Porque o teu coração está machucado, o teu coração está ferido, e Deus não resiste a um coração quebrantado. Se você chegar diante dele e falar exatamente assim: Deus, o meu pai foi o melhor pai que ele pôde ter, mas para mim não foi o suficiente. Eu quero que o Senhor seja o meu pai. Eu quero que o Senhor me dê todo o amor necessário. Eu quero que o Senhor cuide de mim. Deus, a minha mãe cuidou de mim, mas a forma que ela cuidou não foi uma forma tão amorosa. Eu esperava mais, eu queria mais. Eu quero ver o Senhor me protegendo, como o Senhor disse que a galinha coloca os pintinhos debaixo das asas. Eu quero estar debaixo das suas asas, Espírito Santo. O que você não teve do homem e da mulher, você pode ter em Deus. Só que depende das suas atitudes. Para de falar que a culpa é do pai, da mãe, do patrão, do amigo, de fulano, de ciclano. Seres humanos são falhos. Diga comigo, seres humanos são falhos. Pai é falho. Eu sei que dói, mas pai é falho. Quando eu entendi isso, que o missionário Elias, por mais homem de Deus que ele fosse, ele seria falho. Eu tirei um fardo dele e um fardo de mim. Entendi que a bispa Marlúcia é falha. Eu entendi que o meu marido é falho. Eu entendi que eu sou falha. Eu vou errar. Eu vou tropeçar. Vou fazer muitas vezes igual o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, quando vejo, já fiz. Não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu caí nesse erro tão principiante. Então, fez. Aquele profeta, ele falhou, ele errou. Só que quando a mulher dele chega com o problema, que ele chegou diante de Eliseu, Eliseu diz: que tenho eu contigo, mulher? O que tem dentro da tua casa? Ele já procura. Você percebe a diferença entre a mulher e o profeta? A mulher, ela chega como e o profeta: que tenho eu contigo, mas já trazendo a solução. O que tem dentro da tua casa? Já procurando uma saída. Quem está entendendo? Porque quem é cheio do Espírito Santo, filho, não tem tempo para a historinha não. Como a gente vai resolver? Me fala. O que a gente vai fazer? Vamos resolver, vamos para cima.
e Deus vai pelejando a sua batalha. E nós vemos então aqui que aquela mulher diz: na minha casa não tem nada. Olha a visão que ela estava. Na minha casa não tem nada. Ela não via nada de valor, a não ser uma botija de azeite. E o azeite naquela época tinha muito valor. Quem está entendendo isso? O azeite, ele tinha um valor altíssimo naquela época. Então aquela mulher, ela tinha uma condição. Ela tinha bem básica, bem ínfima diante da situação a qual ela devia, mas ela tinha alguma coisinha. Só que ela chega, é isso que eu quero te chamar a atenção. Quando o profeta pergunta para ela, no primeiro momento ela diz que não tem nada. Nós precisamos lembrar que às vezes Deus deixa um pouquinho ali, uma reserva ali, e daquela reserva Ele vai fazer o extraordinário na tua vida. Para de dizer que o que você tem é pouco. Para de dizer que o que você tem não é tanta coisa. Eu tenho esse carrinho. Eu tenho essa casinha. Eu tenho essa empresinha. Não, eu tenho algo suficiente para viver a história que Deus quer para minha vida. E diz então a palavra do Senhor que ela diz: eu não tenho nada na minha casa senão uma botija. Eliseu já tem a solução que ele precisava. Olha como Deus é maravilhoso. Levanta suas duas mãos bem alto aos céus e diga assim comigo: diga: meu Deus, eu sei que o Senhor tem a solução na medida que eu preciso. Você entendeu o que você acabou de dizer? Eu tenho a solução na medida. Deus tem a solução na medida para a tua vida. E por que eu não estou vendo? Porque primeiro você tem que obedecer a palavra e depois pedir. Tem pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, ela pede ajuda para todo mundo, só que ela não para dobrar o joelho e pedir: Deus me socorre, nenhuma vez. Nós precisamos aprender que o primeiro socorro é Deus. Primeiro eu peço para Deus: Deus me socorre. E quando eu levanto, Deus vai te conectar. Fala com fulano, liga para ciclano, resolve isso com Beltrano. Quem está entendendo isso? Mas o primeiro tem que ser Deus. Aquela mulher, a primeira pessoa que ela foi atrás foi de Eliseu. E Eliseu já tinha a solução na medida certa, porque Deus havia dito a ele. Eliseu diz para ela: pega dos seus vizinhos vasilhas vazias. Tem gente que acha que para Deus fazer grandes coisas precisa de muito, né? Deus só precisa que você esteja disposto a obedecer, que o restante Ele faz por você. Eu tenho que mudar ela. Eu tenho que mudar ele. Eu tenho que mudar a empresa. Eu tenho que mudar isso. Não, você tem que obedecer. Que quem vai mudar é o Espírito Santo. Quem vai transformar é o Espírito Santo. Quem vai fazer os clientes virem atrás de você é o Espírito Santo. A Bíblia mesmo não diz: eu não correrei atrás de bênção, elas que virão até mim e me alcançarão. Deus dá na medida certa. Eu vou dar um testemunho aqui rapidamente. Eu envolvo você, Tati, pode? A obreira Tatiane, ela é pedagoga, está finalizando. E quando entrou essa crise de pandemia, ela começou a dar aulas particulares. Até então meu filho estava na escolinha dele. Ele estava na escolinha dele normal. E eu estava esperando que voltasse as aulas da escolinha. Não, uma hora vai voltar. Volta, não volta, volta, não volta, volta, não volta. Enfim, recebi um comunicado da escola em outubro, que entre outubro e setembro, agora eu não me recordo novamente, claramente, que esse ano a escola não voltaria mais ter aula. Esse ano a escola não voltaria mais ter aula. Eu falei: gente, eu não... se tem algo, irmãos, eu sei reconhecer aquilo que Deus me deu e aquilo que eu não tenho. Não tenho paciência para ensinar criança. E nessa pandemia ficou mais do que claro para mim. Falei: Senhor, obrigado por não me deixar ser pedagoga, senão nenhuma criança ia gostar de escola. Porque o Arthur, quando falava a hora da aula, ele começava já a chorar. Não, hora da aula não.
eu não quero estudar. Eu falei, vai estudar sim. Eu já pegava o chinelo, né? Não batia, mas só ameaçava. Porque só ameaça com ele já era o suficiente. Eu falei, e eu lembro que quando a escola mandou esse comunicado que não ia mais voltar, eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou tirar ele da escola, que eu não vou ficar pagando sem ele voltar a estudar. Falei, mas meu Deus, ele vai entrar no que vem para a primeira série. Como é que vai ser isso? Como é que é cabeça de mãe? Quem é mãe entende que a gente já pensa lá no futuro, né? Falei, meu Deus, como é que vai ser? O que vai acontecer? Jesus, parece que o mundo vai acabar. E aí, de repente, eu lembro da Aurea Tatiane. E sabe o que acontece? Não foi nem eu que lembrei dela. Agora eu estou ouvindo na minha memória. Ela estava conversando com o Arthur. E o Arthur, ele tem mania de pedir o seu celular. Se ele virar seu amigo, ele vai pedir o seu celular. Vem, empresta o seu celular. E aí ele vai mexendo no seu celular. Ele mexeu no celular dela, ele viu umas fotos em que ela estava dando aula para outras crianças que ela fazia nas aulas. Ele chegou para ela e falou, faz comigo também? E aí ela veio, me contou na brincadeira. Quando eu estava em casa, eu perguntei para ele, falei, filho, você quer estudar com a tia Tati? Ele falou, eu quero, mamãe. Só que daí o que aconteceu? A escola mandou um comunicado que não ia dar mais aula. E na mesma semana que eu recebi o comunicado, uma das mães havia dito para a Aurea Tatiane que não ia mais continuar com as aulas, que já estava com o filho da forma que queria, então não tinha mais necessidade. Casou tudo na mesma hora. Deus trabalhou sem eu entender, sem ela entender. Falei, Tati, mas o único dia que eu tenho é tal horário, é tal horário. E ela disse, não, mas esses horários que eu tenho liberado, porque eu tinha tal mãe nesse horário. Falei assim, porque eu tenho outros clientes que eu atendo durante, e nesse dia eu só consigo quarta-feira, 4 horas da tarde. Porque eu tenho cliente a 1, tenho um cliente mais cedo, eu não consigo. Nos outros dias é muito lotada a agenda, eu não consigo. Outros dias ela falou, não, surgiu. O cliente que eu tinha de quarta-feira das 4 não está mais. E do sábado também não está mais. E o Arthur começou a estudar para a honra e glória do Senhor Jesus. E ao invés de chorar, quando eu falava para ele, filho, vamos estudar? Ele pergunta para mim, mamãe, hoje é dia de ir na casa da tia Tati? Mamãe, é hoje que a gente vai estudar? Mamãe, é hoje. Porque você percebe que é o dom dela. É o chamado dela. Quem está entendendo isso? Algo que eu e você precisamos entender é, ao invés de olhar para o problema, pensar em como resolver o problema. Porque ali eu recebi um problema, ela tinha outro problema. E as duas oraram e Deus preparou. Quem está entendendo isso? Aquela mulher, ela simplesmente obedeceu. E ela saiu na vizinhança pedindo vasilhas cheias, vazias. E quando ela pegou o máximo de vasilha que ela podia, teve uma ordem do profeta. Quando você pegar todas as vasilhas, feche a tua porta, para que ninguém veja. E aqui eu vou finalizando a pregação. Quando você quer milagre de Deus, fica em silêncio. Tem pessoas que ela quer o milagre de Deus, ela já sai contando para Deus e o mundo, já sai contando para todo mundo. E aí sempre chega já pensou se aquela mulher chegasse para o povo, fala assim, me empresta a tua vasilha, pra quê? Ah, que eu vou derramar o azeite nela, que o profeta falou que o azeite vai multiplicar. O azeite vai multiplicar? Não. A pessoa vai falar, eu não. Ah, eu só te empresto. E outro mercenário ia falar assim, só te empresto se você me der metade. Já que vai, então divide aí comigo, metade seu, metade meu. Não, eu só pedi vasilha. Pra quê? Não precisa de vasilha. Aprenda a fazer as coisas em silêncio. Fale quando Deus te autorizar a falar. Haja quando Deus te autorizar a dizer. Diga quando Deus disser, agora é a hora, agora é o momento. Quando você fizer isso, a glória de Deus será derramada sobre a tua vida. E nós vemos então que aquela mulher faz exatamente o que o profeta disse. Ela fecha a porta e ela começa a derramar azeite sobre as vasilhas. E diz então a palavra do Senhor que ela diz para o filho dela ainda, me traz mais vasilha. Ela estava derramando, ela viu que estava enchendo. Na última vasilha ela estava derramando a mão para o filho, me traz mais vasilha. E o filho diz, mãe, não tem mais vasilha vazia. Mãe, não tem mais. E diz a palavra do Senhor que quando disse isso, o azeite parou a multiplicação.
Deus está dizendo: se fores obediente à palavra do Senhor, se seguires os mandamentos do Senhor, aquilo que está vazio na tua vida, Ele é poderoso para encher, Ele é poderoso para pegar o velho e transformar em novo, Ele é poderoso para fazer uma restauração de uma forma que você nem vai acreditar. Mas é necessário que você entre na intimidade com Ele, que você entre em contato com Ele, que você entre em silêncio e Ele te ouvirá. Entre na intimidade com teu Deus. Milagres não acontecem para quem tem relacionamento raso com Deus. Relacionamento supérfluo com Deus não acontece. Para você viver milagres, você tem que ter um relacionamento íntimo. Tem que ser só você e Deus. Pode ter um ou outro que vai estar ali do teu lado, igual quando Jesus entrou para ressuscitar a filha de Jairo. Só vem Pedro, Tiago e João, o restante fica para fora, só vocês três comigo. Vocês três têm mais intimidade. Quem está entendendo isso? E diz a palavra do Senhor que então o azeite parou. Se você tivesse com um monte de azeite e com uma dívida, sabendo que o azeite valia muito, o que você faria? Quê? Não ouvi. Quitava a dívida. Quem mais iria com Anderson? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E o restante fazia o quê? Fazia o quê? Bispa não tem opinião formada sobre o assunto. Não sei o que faria. Olha a importância de você ser dependente de Deus. Você pergunta o que você pode fazer para resolver. Só que você age sem orar. Ali para o Anderson já foi gentil, que estava a dívida. Para aquela mulher não. Então veio ela e fez a saber o homem de Deus. Ela volta para o profeta e diz: profeta, fiz o que o Senhor me mandou. Ela entendeu o que era autoridade, o que era dependência. Ela chega e diz: profeta, fiz o que o Senhor me mandou. E agora? Estou cheia de vasilhas lotadas de azeite. Pela lógica era só ela ir lá vender. Só que ela entendeu o quanto era importante a palavra de um homem e de uma mulher de Deus na vida dela. E diz a palavra do Senhor que ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivereis do resto. Deus havia dado para aquela mulher mais do que só as dívidas, e o profeta já sabia disso. Vai, vende, paga as tuas dívidas. Deus está dizendo aqui nessa noite: se você tem algo para consertar, a hora é agora. Ah, bispo, eu preciso alinhar o meu casamento. A hora é agora. Bispo, eu preciso alinhar minha vida financeira diante de Deus, voltar a ser dizimista. A hora é agora. Bispo, eu preciso alinhar minha vida com meu pai, com a minha mãe. A hora é agora de pedir perdão. Bispo, eu preciso alinhar a vida com a minha filha, com a minha nora, com o meu genro. A hora é agora de você alinhar a tua vida, porque Deus está dizendo ao meu coração: eu estou mandando bênçãos para a tua vida. Eu estou mandando chuva de bênçãos. Eu estou mandando chuva de abundância. Eu vou mandar chuva de prosperidade. Mas só vai receber quem não tiver dívida alguma para quitar. Só vai receber quem estiver dentro da palavra do Senhor. Do Senhor, que aquela mulher fez conforme a palavra do profeta. Aqui eu quero que você entenda, e aqui eu finalizo essa mensagem. Aquela mulher só conseguiria viver do resto
depois dela quitar as suas. Ou seja, resolve o que você deixou lá atrás. Não sei o que é. Se você disser para mim o que é, bispa, eu sei mesmo que eu estou sendo mensageiro. Resolve as pendências que você vem carregando. Você vem carregando pendência com a tua mãe? Resolve. Vem carregando pendência com o teu pai? Resolve. Vem carregando pendência com o chefe? Resolve. Mas bispa, se eu for contar para o meu chefe tudo que eu já fiz, eu sou mandado embora. Então muda suas atitudes e chama ele para conversa e pede perdão. Resolve o que você tem que resolver lá atrás. Bispo, eu estou devendo fulano que eu devo há mais de 10 anos e isso está no meu coração. Senta com a pessoa e vê a forma de pagar. Resolve. Bispa, eu estou devendo o Zé da esquina. Seu Zé, eu combinei com o senhor de pagar de tal forma, não consigo. Tem como ser de tal forma, seu Zé? Tem como. Quem está entendendo isso? Resolve o que está te prendendo ao teu passado. Porque só consegue ir para frente quem já não tem mais dívidas. Ele não disse para ela, vai, vende o azeite e começa a viver você e a tua família. Não, ele foi bem claro. Vai, vende o azeite, quite a sua dívida e viva do resto, você e os teus filhos. E Deus está dizendo ao meu coração aqui, eu sei que tem pessoas que você tem algo a resolver, só que você não tem força. Fala, bispo, eu não tenho força, eu não tenho coragem, eu tenho essa ferida, mas muitas vezes eu tenho até medo de mexer nela para ver o que pode acontecer. Eu tenho que resolver isso, mas quando eu penso em conversar com essa pessoa, me dá um suador, me dá um frio na mão, me dá um gelo, me dá alguma coisa e para mim não dá. Só que Deus está dizendo nessa noite, a libertação começa hoje.